O ator coreano queridinho pelo seu papel na série Round 6, aos 80 anos está sendo condenado por assédio contra uma atriz. Ele era aquele tipo de figura que você nunca imaginaria cometendo um crime, mas agora ele foi acusado, condenado e eu vou contar tudo para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu vim falar sobre essa bomba que estourou na imprensa nacional e também internacional. Acontece que um dos atores principais da série Round 6 foi acusado de cometer crime contra sua colega de elenco de uma peça de teatro. Sim, ele foi acusado e condenado e eu vou detalhar todo este caso para vocês hoje. Mas antes eu preciso te dar essa dica. Você precisa conhecer o método BillWay do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês na internet e por isso hoje é o mais vendido. Estamos com uma promoção exclusiva para os seguidores do Caixa de Pandora. O curso está no valor de R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Ou seja, você vai aprender a falar inglês por menos de R$ 40 por mês. Se você já tentou de tudo para dominar o inglês fluente, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa pegar essa dica e conhecer o método BillWay do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado contendo essa promoção que é limitada, então já acessa e finalmente aprenda a falar inglês. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 6 comentários, tudo isso apoia muito na divulgação do meu vídeo dentro da plataforma. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O ator Oh Yeon-soo nasceu em 1944 lá em Kaesong, que hoje fica na Coreia do Norte, e ele ralou muito na vida antes de virar uma estrela mundial. Ele veio ao mundo em 19 de outubro de 1944, em uma época em que a Coreia estava em um verdadeiro caos, bem antes de virar 2 países. Ele nasceu em Kaesong, mas a família dele deu um jeito de fugir para o sul quando o comunismo apertou ali na região e durante a eclosão da Guerra da Coreia, o seu pai teve a vida tirada e seu irmão foi sequestrado pelas forças norte-coreanas. E crescer na Coreia do Sul pós-guerra não foi nada fácil para ele. Porém, o Yeon-soo tinha um grande interesse pelas artes desde pequeno. E aos 19 anos, em 1963, ele começou a atuar como parte do grupo de teatro chamado The Square. Ele trabalhou por anos no teatro e depois também passou a trabalhar em produções para a televisão e para o cinema. Ele afirmou ter atuado em mais de 200 produções teatrais, incluindo adaptações coreanas de Um Bonde Chamado Desejo e Fausto, e ele fez muito sucesso no teatro. Foram décadas trabalhando em peças teatrais. Ele também fez alguns filmes cults e papéis na TV sul-coreana, até que em 2021 ele teve o ponto de virada na sua carreira. Ele explodiu com a série Round 6 da Netflix. Ele fez o papel do jogador 001 na série e ele era aquele velhinho simpático que enganava todo mundo nos jogos mortais, e por causa da sua excelente atuação ele levou um Globo de Ouro para casa e virou ídolo aos 77 anos de idade. Então a série Round 6, que estourou no mundo inteiro, virou um jogo na carreira dele, o transformando em um ídolo, mesmo em uma idade um pouco avançada, algo que ele confessou mais tarde que nunca imaginou que aconteceria. O Yeon-soo atuou como jogador 001 ali na série, aquele velhinho que parecia fraco, mas que no fundo era o cérebro por trás de todos os jogos que estavam acontecendo. E aquele contraste dele sendo um idoso aparentemente indefeso e depois mostrando a real face dele deixou todos os fãs de boca aberta na série. E aos 77 anos ele levou, conforme eu falei para vocês, o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em 2022 e ele foi o primeiro sul-coreano a pegar este prêmio. E ele também foi indicado ao Emmy. Então, de repente, o ator que passou a vida em peças de teatro agora estava no topo do estrelato em uma série mundialmente conhecida. E toda essa fama trouxe muito holofote para a vida dele. Antes de Round 6, ele era apenas um ator de teatro. Ele já era bastante respeitado, claro, pelos seus anos atuando, mas ele vivia uma vida fora dos holofotes. Mas depois da série, ele virou um ícone global. Então qualquer escorregão dele iria ser notado. Ele mesmo disse em uma entrevista que ficou bastante surpreso com a fama tão tarde em sua vida, mas que ele estava curtindo muito o seu reconhecimento pelo seu trabalho.
Só que esse brilho todo durou bem pouquinho, porque as acusações de assédio vieram como um balde de água fria na vida do ator, mostrando que nem tudo na vida do Yan-Soo era tão bonito quanto parecia. Bom, em abril de 2025, aos 80 anos, ele foi condenado por assédio sexual e a coisa toda desandou no melhor momento da sua carreira. E eu vou detalhar como tudo isso começou para vocês. Bom, todo esse processo foi baseado em 2 incidentes que ocorreram em 2017. Acontece que uma atriz de 22 anos que não teve sua identidade revelada, que trabalhava com ele em uma peça de teatro, disse que o ator passou dos limites ao tocá-la em 2 ocasiões diferentes, sem a sua permissão. Na época dos fatos, eles estavam em viagem para uma apresentação da peça de teatro que eles faziam parte na cidade de Daegu, e a atriz apresentou uma queixa contra o ator alguns anos depois do ocorrido, em dezembro de 2021, bem quando o Round 6 estava bombando no mundo inteiro. Mas o caso logo foi encerrado por falta de evidências, porém foi reaberto após a vítima apresentar novas evidências e solicitar uma reavaliação do Ministério Público em 2022. Então houve a reabertura do caso em novembro do mesmo ano. Os detalhes por trás desses 2 incidentes não são muito claros, mas eu vi em um site da Coreia do Sul que existe sim a declaração de que a vítima alegou em seu depoimento que o Yang-Soo a assediou em 2 ocasiões diferentes. Ela afirma que foi tocada de maneira inapropriada, além do ator ter a abraçado e a beijado na bochecha sem a sua permissão. Mas o Yan-Soo afirma que, na verdade, nesse incidente ele apenas segurou na mão dessa atriz, e foi apenas uma única vez enquanto eles estavam andando ao redor de um lago. A equipe de defesa do ator declarou que a acusação de má conduta sexual foi baseada apenas no testemunho da acusadora e também em uma mensagem de texto que o ator enviou para a suposta vítima pedindo desculpas. Então a defesa alega que as provas são bastante inconsistentes e também muito vagas, que não teria uma prova material desse suposto assédio. Eles falam que não existem evidências diretas de que de fato ele tenha cometido assédio contra sua colega de trabalho. O Yan-Soo também falou que realmente se desculpou com ela, mas que pediu desculpas por ter tocado em sua mão e que isso não significa que ele está admitindo as acusações. Então ele continua alegando que não fez nada de errado. Ele inclusive chegou a dar uma entrevista para uma emissora sul-coreana e disse que só tinha pegado na mão da atriz para mostrar o caminho perto de um lago, então ele teria a guiado pela mão naquele gesto sem malícia, segundo o Yan-Soo. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu pedi desculpas porque ela disse que não ia fazer escândalo, mas isso não quer dizer que eu concordo com as acusações, fecha aspas. A defesa dele então bateu bastante nessa tecla o tempo inteiro, falando que foi tudo um mal-entendido e que não tinha intenção de nenhum assédio nas atitudes do Yan-Soo e inclusive que não tinha provas desse assédio. Mas os promotores do caso acreditam que houve vários casos, vários incidentes em que o Yan-Soo teve contato físico significativo com essa atriz. Bom, o julgamento oficial começou em fevereiro de 2023 no Tribunal Distrital em Suwon e o ator compareceu ao tribunal e disse que sentia muito e que achava que havia se comportado mal. Mas ele continuou negando que havia cometido qualquer tipo de assédio. Conforme eu falei, ele alega que agiu sem malícia com a sua colega de elenco. Mas, segundo os promotores responsáveis pela acusação, o réu expressou seu desejo pela jovem atriz de uma forma inapropriada, dizendo inclusive para a vítima que a via como uma mulher. E esse incidente teria acontecido enquanto eles bebiam juntos. Segundo a promotoria, ele também teria evitado sua responsabilidade, dizendo que a vítima era como uma filha para ele. E essa declaração veio depois que ela havia pedido que o Yang-Soo pedisse desculpas a ela. E tudo isso fez com que ela se sentisse muito frustrada. A promotoria também pediu uma severa punição, alegando que o Yang-Soo não demonstrou sinais de remorso durante a investigação e também durante todos os procedimentos da justiça e que ele merecia a condenação. Já o ator, conforme eu falei para vocês, negou as acusações e ele declarou que era muito doloroso e difícil se apresentar àquela corte naquela altura da sua vida. Ele falou que é muito triste que este seja o último capítulo da sua vida e que termine desta maneira, fazendo toda a sua vida
vida ser destroçada. E então, em março de 2024, saiu a primeira sentença. Ele foi condenado a 8 meses de cadeia, mas a pena seria suspensa por 2 anos. E ele também foi condenado a fazer 40 horas de curso para agressores sexuais. A juíza disse que os registros da vítima e também suas alegações eram consistentes e pareciam ser declarações que não podem ser feitas sem realmente vivenciá-las. Então ela acreditou fielmente na declaração da vítima e aparentemente a acusação e a condenação do Yan-Su se baseou principalmente nisso. O tribunal também acrescentou que o que está escrito no diário da vítima e no relatório de aconselhamento que ela passou após o incidente coincide bastante com os detalhes deste caso. Mas o Yan-Su não aceitou essa decisão na época e fez uma apelação para tentar anular a sua condenação. Na ocasião, a promotoria do caso entendeu que houve abuso de poder por parte do Yan-Su, porque ele já era um ator bastante respeitado e com muita influência no teatro, ao contrário da sua suposta vítima. Então foi alegado que o réu sabia que a vítima não seria capaz de falar sobre esse assédio devido à sua falta de conexões no mundo do teatro. Ela era uma atriz bastante recente no meio. Já o Yan-Su era uma atriz com bastante anos de carreira. Diante disso, ele teria se sentido à vontade para expressar os seus desejos pela atriz de uma forma incorreta, isso segundo a promotoria. Já a defesa do ator alegou que a única evidência direta dos fatos da acusação é a declaração da vítima, que é inconsistente e entra em conflito com os fatos e também declarações objetivas. Portanto, segundo a defesa do Yan-Su, carece de credibilidade. Ele também novamente negou as acusações nesse segundo julgamento e disse estar envergonhado de estar no tribunal nessa idade. Ele também disse que se suas palavras ou ações foram erradas, ele aceita as consequências, mas que, no entanto, mesmo após refletir, ele não acredita que cometeu nenhum ato que possa ser considerado assédio. E então, em abril de 2025, o tribunal deu o veredito final. Ele agora, nessa segunda sentença, foi condenado a 1 ano de prisão, sem suspensão. Eles revisaram as provas, ouviram ali os depoimentos e decidiram que a condenação é justa e que ele deve sim ser preso por este crime. Quando o martelo bateu, em abril de 2025, a condenação do Yan-Su virou um terremoto. Para alguns fãs de Round 6, isso foi um soco no estômago, porque o velhinho querido da série agora é um condenado por assédio sexual. Como é que lida com uma situação dessas? Na Coreia do Sul, o caso também pegou fogo e ainda mais agora que o movimento Me Too ganhou bastante força ali no país. Na carreira dele, o estrago foi instantâneo desde o momento da primeira acusação e fez inclusive que ele não participasse da segunda temporada de Round 6. Ou seja, ele viveu o auge do seu sucesso aos 77 anos e viu tudo desmoronar diante dos seus olhos logo em seguida. E agora, aos 80 anos, ele foi condenado pelo crime. A defesa dele ainda quer recorrer, mas por enquanto ele é um condenado pela justiça coreana. Esse caso também jogou luz em algo que acontece com frequência ali no meio artístico sul-coreano, que é um homem muito mais velho demonstrar interesse por uma menina muito mais nova. E neste caso, o ator tinha décadas de experiência, ou seja, tinha um peso enorme na companhia de teatro que eles faziam parte. Ele já era um ator bastante respeitado, conforme eu falei para vocês. E a vítima disse que se sentiu indefesa na época, porque ela achava que ninguém acreditaria nela, ainda mais quando era sua palavra contra a de um ator bastante renomado. Mas agora, olhando pelo lado cultural e artístico, muitas pessoas ficaram tristes pelo fim da carreira dele, falando que ele era um gênio do teatro e também um ator muito bom. Outros disseram que a justiça é a justiça e que fama não dá carta branca para fazer o que quer. Na real, o caso virou um exemplo de como o passado pode voltar do nada para te assombrar, ainda mais quando você vira um astro do dia para noite, como aconteceu com Yang-Su. Fora da Coreia, os fãs internacionais também ficaram bastante mexidos com esse caso, porque quem amava ali o jogador 001 do Round 6 teve que engolir que o ator por trás do personagem é um homem que pode cometer crimes e erros e que não estará nas próximas temporadas de Round 6. Teve até mesmo uma petição online pedindo para a Netflix não cortá-lo da série na segunda temporada, já que na época ele havia negado as acusações e estava recorrendo à decisão. A Netflix nunca comentou oficialmente sobre isso e no final das contas ele ficou sim de fora da segunda temporada e provavelmente vai ficar de fora da terceira também. Bom pessoal, então este é o caso de hoje. Eu quero saber qual a opinião de vocês.
Ele acabou sendo condenado ali mais baseado no relato da vítima, aparentemente não tinham muitas provas contra ele. A prova mais contundente, além do relato da vítima, era aquela mensagem de texto onde ele se desculpava por algo, mas não fica claro aqui se ele menciona pelo o que ele estava se desculpando naquela mensagem de texto, mas são todas essas informações que temos até o momento sobre este caso. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e responder todos vocês e até o próximo vídeo.